E aí galera, boa tarde a todos. Primeiro vídeo que eu vou fazer a respeito do Contos Suaves, de uma maneira mais direcionada, mais relaxada, né? E, bom, ao fundo tem a minha pequena biblioteca. Ali eu já cheguei a ter mais de 2.000 livros, hoje gira em torno de uns 400. Certa vez perguntaram para mim se eu havia lido todos os 2.000 livros. Livro é algo que você não lê todos de uma vez. Livro é algo que você lê ao longo da sua vida. E certamente todos os 2.000 livros, e muito mais, eu já li. Mas a questão não é o quanto que você leu, é a qualidade que você lê. E muitas vezes a gente busca num livro uma frase de efeito que traduza bastante do nosso espírito, do nosso sentimento, só que é num todo que você reconhece, na verdade, uma obra, uma força literária. E no caso do livro Contos Suaves tem essa característica. O leitor ele não vai encontrar trechos significativos. É no todo da obra, é no todo do conto que ele vai conseguir encontrar uma força literária, uma força, o real motivo do porquê daquela estrutura, do porquê daquela sentença. E eu vou ler um trecho aqui de um conto que poucos falam a respeito dele, né? De quem leu o livro. E o nome desse conto é Indefinidamente. E começando com esse termo indefinidamente, é aquilo que constitui algo constante, eterno, sempre. E a constância é aquilo que você se acostuma, tem duas características básicas. Ou você é uma pessoa alienada, você não tem consciência do que está acontecendo, ou você é conformada, você tem consciência do que está acontecendo, mas não tem força ou não quer mudar. E esse texto, indefinidamente, tem um personagem chamado Guilherme, que ou ele é conformado com a situação dele, ou ele é alienado em relação ao que acontece com ele. Ele é filho de nordestinos e aqui vai. Quando ele está dentro de um trem indo para o trabalho lá no Brás, ele mora no Itaim Paulista, está indo no trem indo para o trabalho lá no Brás. Ele fala assim: era sensitivo e marcava na alma aquelas lembranças da infância. Pouco tinha de alegre, longe também de ser triste. Morava a menos de 1 quilômetro da estação de trem, na periferia, que estava também agora despertando. Entra por volta das 8 horas no escritório. O enredo de vida, bem simples. Diferente era o que ele descobria com o olhar, entre um passo e outro, entre as mesmas coisas que presenciava todo dia, diariamente, um dia após o outro. Algo que o confundia e o alimentava. Aos passos em direção ao trabalho. Ao longo das ruas, encontrava alguns conhecidos, os cumprimentava com um gesto na cabeça e uma firmeza no olhar. Via as padarias, mais precisamente 2, das que sobraram. Pessoas de um lado, pessoas do outro, paradas nos pontos de ônibus, pegando as lotações, outras seguindo outros caminhos. Caminhava, a mão no bolso, uma mochila às costas. O trem às 6h48, na estação do Itaim Paulista. O trem chega, ele entra, não senta. Apertado à porta, espremido, percorria silencioso o seu momento. Ouvia as vozes sem se dar conta das palavras e histórias alheias, ou porque conhecia as conversas, ou porque divagava suas preocupações em outros mundos, banhadas por outras águas nutridas por diferentes interesses. Permitia ao pensamento o limite claro do que via e sentia, sem se dar conta de suas sensações. As histórias ouvidas eram conversas, diálogos narrados ao movimento do trem, temperado pelas pessoas. Eram muitas, altas, baixas, gordas, magras, feias, belas, bonitas, desiludidas, iludidas, alienadas, sensatas, envolvidas, afastadas, desorientadas, firmes, completas, incompletas, sonhadoras, desencantadas, autônomas, submissas, trabalhadoras, vadias, pobres, esforçadas, dedicadas, atenciosas, comuns, periféricas, doente. Então esse era trecho, né,
do conto indefinidamente, que Guilherme, ele não em palavras, mas com o olhar e com o pensamento disperso, né, tenta entender nada. Na verdade, ele só tenta sentir o mundo à sua volta. E o bacana de você ler é justamente você poder ter consciência de que com a leitura você cria em seu cérebro, em sua mente, palavras. E são as palavras que estão dentro de você, quando você consegue organizá-las, te traz conforto, te traz segurança, te traz alívio. E quando você vai a um psicólogo ou a um psiquiatra, é justamente ele conseguir traduzir em palavras, materializar em palavras os seus sentimentos, a sua confusão, a sua desorientação, que traz em você alívio. A palavra me resgatou, a leitura me resgatou, e por isso que, claro, que Deus também me resgatou, mas eu quero que você, galera, leia esse livro, que embora ele seja curto, a intensidade, a força dele é muito grande. Então eu quero muito de coração que você leia e a gente compartilhe momentos também de pensamentos. Um abraço, fique com Deus, até a próxima aí.